Bom dia a todos e a todas mais uma vez. Nós agradecemos a vinda de todos e de todas, sobretudo os jornalistas por terem aceito este nosso apelo, este nosso convite para esta conferência de imprensa. Nós, os familiares dos detidos, promovem este encontro como um espaço de promoção, de esclarecimento público sobre a evolução do processo dos jovens 15 ativistas que se encontram detidos, para explicitar também a postura dos órgãos de justiça e também o estado de saúde em que eles se encontram. Para o efeito, estão na mesa familiares e a equipa de advogados que tem estado a garantir o direito à defesa aos referidos jovens. Assim vou apresentar rapidamente estas pessoas. À minha esquerda temos o Pedro, familiar de Luado Beirão, temos a Esperança, esposa de Domingos da Cruz, e temos a Elsa, que é a irmã do Caolo. Outros familiares estão informados do evento, mas estamos todos solidários e ligados para esta causa. Na equipa de advogados temos conosco o Dr. Luís do Nascimento, à minha direita, a doutora Luísa, consequentemente, e o Dr. Walter Tondela. Ora bem, neste sentido, então, de acordo com o programa já pré-estabelecido, nós vamos dar a palavra a alguns membros das famílias para apresentarem, darem testemunho daquilo que tem sido a sua experiência no quadro do apoio que têm dado aos seus familiares, as dificuldades, os direitos violados e todas as questões conexas. Logo depois vamos dar a palavra ao Dr. Luís do Nascimento para explicitar, dentro que são as regras e os limites, como tem estado a andar o processo e quais são os direitos violados e garantidos durante o mesmo. Então, sem mais delongas, e logo depois é que vamos dar a palavra aos ilustres jornalistas para se esclarecerem das questões aqui que serão expostas se necessário. Então vamos dar a palavra à senhora Elsa, que vai expor aqui sucintamente a sua situação. Muito bom dia a todos os presentes na imprensa. Eu sou irmã do Dr. Caolo, sou Elsa Caolo, e vou falar as dificuldades que nós temos tido desde o belo dia que resolveram perder nossos familiares. Antes disso, nossos familiares tinham uma vida comum, trabalhavam, iam para as aulas, muitos deles são chefes de famílias. Os que ainda não têm família constituída são responsáveis pelos outros familiares, que são os pais, os irmãos e tudo mais. Desde o dia 20, né, para a maioria, e para uns, no dia 21, no caso no dia 24, as nossas vidas se transtornou totalmente. Além de termos nossos irmãos detidos, nós temos vários transtornos para termos acesso aos nossos familiares. Temos que faltar nos empregos, né? Porque quando vamos ter visita, nós perdemos o dia todo. Porque, como é do conhecimento, uns estão no Caquila, outros estão no Calongoloca, e tem alguns aqui no São Paulo e na cadeia, na comarca de Luanda. Principalmente para nós que temos nossos familiares no Caquila e no Calongoloca, saímos de manhã e só voltamos a casa às 18 horas, 19 horas. Porque a distância, o acesso aos locais é muito, mas muito complicado para nós. Deixamos de ter uma vida comum por causa desse belo dia que resolveram perder nossos irmãos. E como sabemos, já quase 100 dias não há acusação formal. Nós tentamos várias vezes fazer manifestações sem violência, foram totalmente pacíficas,
Tanto é que na segunda manifestação, como não tivemos acesso, nós pegamos em rosas e fomos oferecendo ao pessoal que se encontrava na Praça da Independência. Em altura nenhuma, nós usamos violência. Foram todas as vezes que tentamos manifestar, foram totalmente pacíficas. Em caso algum, violamos a lei. Em caso algum, tentamos fazer rebelião nas ruas. Foram sempre totalmente pacíficas. E acho que é de conhecimento todas as vezes que pedimos para fazer manifestação, foi-nos negado este direito. Pelo que não conhecemos muito direito, mas sabemos que a manifestação em Angola, a lei permite que se faça a manifestação. Todas as vezes, o governo provincial nega a manifestação. Da última, negamos porque não parece ser democrático ao senhor governador que se faça a manifestação. Então, para nós, a nossa vida está muito complicada, é o acesso à cadeia, temos que faltar no serviço. Hoje, por exemplo, para estar aqui, tive que sair do serviço mais cedo, que é para estar aqui. Então, a nossa vida está totalmente transtornada devido à situação dos nossos familiares. Muito obrigado, Elsa, por esse esclarecimento. Vamos dar a palavra também à Esperança Gonga, que é a esposa Domingos da Cruz, também um dos detidos. Eu sou a Esperança Gonga, esposa de Domingos da Cruz. Estamos aqui para mostrar o nosso descontentamento, mostrar o nosso sofrimento. É transparente até do ponto de vista físico. O nosso corpo já não aguenta tanta tortura psicológica pelo que eles estão a viver, porque só de olhá-los ficamos embaixo, decaímos mesmo. Do ponto de vista financeiro, estamos à mercê. Estamos à mercê porque nós gastamos muito. A distância, tal como a Elsa disse, é mesmo longa. É muito custo que se gasta. Para além disso, vimos no semblante deles o sofrimento. Desde o momento em que eles estão ali, excedeu-se o prazo de prisão preventiva e que agora passa a ser ilegal. E eles, torturados psicologicamente, vão perguntando: mas afinal, quando é que nós saímos daqui? Quando é que nós saímos daqui? O que é que se está a dizer? A Procuradoria já falou alguma coisa? Já nos responderam alguma coisa? Está a pôr em causa a nossa condição social. Condição social por quê? Porque os que estão detidos lá não são jovens frustrados, não são analfabetos, não são pessoas que não tiveram sucesso na vida escolar e estudantil. São pessoas que têm muito para dar. Para todos nós aqui, tem muito para dar, muito mesmo. Em todas as áreas do conhecimento, tem muito. E vocês sabem muito bem. São professores, são pais, são irmãos. Em casa ou na família, eles podem construir um lar, podem construir a consciência da pessoa. Enquanto pais, enquanto sociais, professores, podem construir a sociedade toda. O que eles fizeram ali é construir mentes. É o mesmo que se faz na universidade. E estavam a fazer, em particular, num sítio fechado. Construir mentes. Nós estamos cansados. Precisamos de respostas. Somos sempre pacíficos. Nunca fomos agressivos. A Elsa esqueceu de frisar que, na última manifestação que os familiares realizaram, pese embora não terem nos deixado falar muito, caminhar muito, porque estão sempre a barrar-nos, nós chegamos e dissemos assim: tudo bem que vocês não vão receber as flores, porque a ordem superior está a nos ver, não podemos receber. Ok, vocês não vão receber de forma material, mas algo
verbal, de forma oral, vocês vão receber. Por favor, paz e amor e democracia, liberdade já. Muito obrigado. Agora vamos dar a palavra ao ilustre Pedro, também para dar aqui o seu testemunho das experiências que as famílias têm tido durante esses dias, quando pretendem ter acesso aos seus familiares e também quanto ao comportamento das autoridades competentes face ao processo. Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui. O meu nome é Pedro Beirão, sou irmão do Luati Beirão. Eu não vou entrar tanto no detalhe do que é essa experiência penosa de fazer 100 km para ir para Calombuloca e 100 km para voltar e ficar lá 3 horas à espera de poder entregar comida e ouvir todo tipo de absurdos que se possa ouvir. Eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou entrar no detalhe de que o meu irmão e o Domingos da Cruz, o Inocêncio de Brito, o Cedric de Carvalho iniciaram uma greve de fome faz hoje 8 dias, consequência de todo tipo de procedimento que tem sido feito. Eles estiveram até sexta-feira passada em solitárias, portanto eles tiveram 85 dias fechados, quase numa casa de banho, ok? Em solitárias completamente pequenas, com 1 hora de sol por dia, que muitas das vezes até quase que prescindiam de tanto mal-estar. Alguns ficaram doentes, foram transferidos para São Paulo, outros estiveram lá e estão a aguentar as solitárias. Toda essa pressão, e chegando os 90 dias que eles contam todos os dias, eles não recebem nenhum tipo de resposta da Procuradoria, das entidades competentes que deviam fazer. Os advogados depois vão dar o detalhe, mas nós estávamos à espera de uma resposta da Procuradoria no despacho. 4 dias antes ou 3 dias antes, a precisão vai ser dada por eles, de acabar os 90 dias. Pois bem, passou esse período e além desses 3 dias passaram mais 10. E eles continuam lá, em solitárias, completamente abandonados. As visitas de família podem durar 1 hora, podem durar 10 minutos, uma vez por semana. É completamente aleatório. Depende de quem está lá. E a expressão é mesmo essa. Depende de quem nos recebe. E é frustrante fazer 200 quilómetros e não conseguirem entregar comida a um familiar que não tem nenhum tipo de acusação formada e que tem estado, antes de mais, a tentar construir algo pelo país. Eu acredito, e pelo contacto que tenho tido, não só com alguns detidos quando os vejo, mesmo com os familiares, que essas pessoas são mais patriotas, muito mais patriotas do que outras, sem estar aqui a citar nomes. Eu queria alertar a urgência que é uma greve de fome. Eu tive sábado passado com o meu irmão e fiquei chocado pelo peso que ele perdeu. Eu acredito que mais alguns dias ele já não vai conseguir andar. Pois bem, dizem que eles estão bem, que estão a comer. É mentira. É mentira. Somos nós que levamos a comida. Ele já não aceita a comida, nós agora levamos água. Pronto. Então espero que a sociedade em geral se mobilize e acredito que isso poderia ter sido qualquer um de nós. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. É importante esclarecer aos presentes que as questões que estão aqui a ser apresentadas não têm a ver só com o facto de ser mera solidariedade familiar. Nós, nos termos da nossa Constituição, Angola é um Estado de Direito e num Estado de Direito os agentes e funcionários do Estado devem agir no quadro da legalidade e respeitando os direitos e garantias dos cidadãos. Isto está no artigo 2º, no artigo 75 e noutros artigos da nossa Constituição. E de facto não faz sentido que o Estado
que usa a lei para punir aqueles que entendem que estão a agir fora da lei, sejam os seus próprios agentes a agirem subvertendo a própria lei. Por isso é que muitas questões estão a ser aqui colocadas, de facto, constituem arrepios às regras que regem o nosso próprio Estado. E para nos esclarecer ainda mais do que de facto está a ocorrer do ponto de vista processual e legal, tem aqui o Dr. Luís do Nascimento, que também coordena a equipa de advogados, que vai então nos apresentar os aspectos reais da situação legal dos detidos. É importante frisar aqui que um dos objetivos também desta conferência é dar a conhecer oficialmente, se assim posso usar essa expressão, de que alguns detidos estão a fazer greve de fome. E a greve de fome é a medida de última rácio que eles voluntariamente encontraram para pressionar os agentes e o Estado a respeitar a lei e os direitos. Dr. Luís tem a palavra, faz favor. Muito bom dia a todos. Começaria por aos familiares dos presos políticos que se encontram aqui presentes, a todas as individualidades que se dignaram, portanto, a atender ao apelo desses familiares, estimados jornalistas nacionais e estrangeiros, ilustres colegas, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, em primeiro lugar, em nome de toda a equipe de advogados do nosso escritório, Luís Nascimento e Associados, e também do Dr. Michel, que não pode estar aqui presente por se encontrar ausente de Luanda. Portanto, gostaria de agradecer os familiares dos nossos consulentes do processo 718-2015 do Serviço de Investigação Criminal para podermos expressar algum esclarecimento acerca deste processo e responder tanto às perguntas como o nosso moderador teve a oportunidade de dizer. Pedimos desculpa aqui por alguns transtornos. Por alguma razão o micro está a dar esticão, então temos que fazer aqui uma gestão técnica e pedimos desculpa por isso. Mas também gostaríamos que a nossa presença aqui fosse interpretada também como um ato de solidariedade para com os detidos. É evidente que nós não é nossa pretensão violar qualquer segredo de justiça. Mas não há dúvidas que hoje, dia 28 de setembro, comemoramos o centésimo primeiro e o 103º dias de captura dos 15 ativistas cívicos indiciados da prática de atos preparatórios de um crime de rebelião e de atentado contra o Presidente da República, previstos e punidos pelos artigos 21º número 1, 23º número 1, com referência ao artigo 28º, todos da Lei contra os Crimes da Segurança do Estado. E dizemos isso porque a lei da prisão preventiva, a instrução preparatória, é clara quando estabelece que, desde a captura até a notificação ao arguido da acusação ou até ao pedido de instrução contraditória pelo Ministério Público, o prazo de prisão preventiva por crimes contra a segurança do Estado
não podem exceder os 90 dias. Portanto, isso está no artigo 25º, número 1, a linha C da Lei de Prisão Preventiva e Instrução Preparatória. Isso significa que, decorrido este prazo, é obrigatória a libertação dos arguidos, que deverão ser colocados em liberdade provisória, mediante caução, sujeito às obrigações que forem determinadas. De resto, o digníssimo Vice-Procurador-Geral da República, em sessão de esclarecimento promovida no dia 28 de julho último, reproduzida no Jornal de Angola, para quem quiser conferir, do dia 30 de julho de 2015, em página política, página 3, sob o epígrafe Tentativa de Insurreição na Sociedade, ninguém coarta a liberdade de expressão, indivíduos preparavam ações capazes de afetar a ordem e tranquilidade pública. Portanto, como estava a dizer, o vice disse expressamente que, relativamente à possibilidade de excesso de prisão preventiva, o Ministério Público em Angola tem um cuidado minucioso, não só neste caso, mas em todos os outros. Portanto, o que podemos dizer, 10 dias depois de esgotado esse prazo, é que, se o Ministério Público mantém esse cuidado minucioso para com o excesso de prisão preventiva, no caso em apreço, podemos, sem medo de errar, afirmar que o Ministério Público perdeu o controle deste processo. Com efeito, no dia 21 de setembro de 2015, a Defesa, em requerimento enviado ao digníssimo Subprocurador-Geral da República, junto do Serviço de Investigação Criminal, recebido no mesmo dia 21 de setembro, portanto há uma semana, já requeria àquele responsável que se dignasse colocar os ativistas em liberdade provisória, mediante termo de identidade e residência ou caução, e submetê-los às obrigações que fossem determinadas, por se ter esgotado o prazo de prisão preventiva. 3 dias depois, por não haver resposta alguma, a Defesa, no dia 24 de setembro, portanto, perante o silêncio ensurdecedor daquele responsável, em requerimento dirigido já ao digníssimo Procurador-Geral da República, apresentou a competente reclamação, fundamentando-se no facto do prazo da prisão preventiva ter já expirado nos dias 17, 18 e 21. Dia 18 para o detido Domingos da Cruz e 21 Osvaldo Caolo, portanto, que não foram detidos na mesma altura que os outros. Portanto, pedíamos a liberdade provisória para todos, porque durante o referido prazo de 90 dias, nem os arguidos, nem nós, os advogados dos arguidos, fomos notificados de prorrogação do prazo da prisão preventiva ou notificados de qualquer despacho de acusação. Ademais, na reclamação que a Defesa remeteu ao Procurador-Geral da República, referia ao facto dos atos preparatórios dos crimes a que os ativistas são indiciados de terem cometido serem punidos alternadamente ou com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias. Razão pela qual a liberdade provisória não só é admissível, como poderia e deveria ser mantida se qualquer dos arguidos fosse obrigado e pudesse pagar essa multa. Portanto, neste caso, para a Defesa,
a prisão preventiva, portanto, não é autorizada pela lei. Por conseguinte, nós encontramos-nos efetivamente perante mais uma violação ostensiva, flagrante da nossa Constituição pelos órgãos competentes, quer da instrução preparatória, portanto, da polícia, quer do Ministério Público. Portanto, como estão a ver, nem o próprio procurador, portanto, se digna dar resposta à nossa situação. Portanto, está-se perante uma flagrante e ostensiva, como disse, violação, portanto, da lei. É por isso que, perante o que aqui também já foi referido, a greve de fome, portanto, que se inicia, nós não, apesar de sabermos que essa situação de greve de fome, portanto, pode ter efeitos, portanto, irreversíveis sobre a vida das pessoas, sobre o psíquico das pessoas, mas não há dúvidas, parece ser a última ratio, portanto, para chamar a atenção, portanto, a quem de direito para a injustiça e ilegalidade, portanto, da situação. Por tudo isso, nós, advogados, portanto, queríamos manifestar aqui a nossa indignação e apresentar a nossa solidariedade também para com os detidos. Portanto, relativamente a toda essa situação, como é que nós, defesa, reagimos? Portanto, a nossa vida, de facto, não tem sido nada fácil, porque, infelizmente, apesar de a nossa Constituição, já desde 1992, apresentar um elenco de direitos, liberdades e garantias muito bonitas, mas nós, efetivamente, temos notado, ao longo desse processo, que tem sido extremamente difícil e impossível, né, para os órgãos, sobretudo nos estabelecimentos penitenciários, no próprio Serviço de Investigação Criminal, portanto, haver uma obediência escrupulosa, portanto, ao que está nas leis. Portanto, tem sido extremamente difícil. E nós, advogados, deparámos-nos logo, até pelo contacto, a dificuldade de contacto que começamos a ter com os nossos constituintes. Primeiro, uma vez detidos, porque não podiam ser vistos, porque os advogados não tinham procuração. Era a primeira questão. Depois de muita batalha, e quando começaram a surgir as procurações, portanto, impedimentos outros começaram a ser verificados, porque o regulamento não previa determinada hora de chegada do advogado, a imposição de revistas aos próprios advogados, e, enfim, muitas vezes tivemos de colocar a questão: pronto, eu não posso submeter-me a isso, e por conseguinte não pode ver, e sobretudo para a senhora tornou-se uma coisa muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Também aqui já foi referido que os horários, é evidente que nós, advogados, com trabalho a fazer, percorrer 100 km de ida, né, mas submetidos à inexistência de salas apropriadas para, de uma forma reservada, ter esse contacto com os nossos constituintes. Portanto, vocês viram a dificuldade com que nós tivemos de trabalhar. O aproveitamento dos sábados e domingos para visitar os nossos constituintes, tivemos de excluir porque eram incompatíveis com o regulamento, apesar da Constituição e da lei penitenciária determinar que os advogados tinham direito e têm acesso, isso é um direito em qualquer parte do mundo, mas, portanto, nós efetivamente tivemos que reconhecer que a nossa lei, a nossa Constituição é muito boa,
mas é inaplicável. Portanto, e disso nós fomos dando paulatinamente a conhecer a todos os envolvidos na cena. Portanto, um requerimento ao diretor-geral dos estabelecimentos penitenciários, portanto, foi remetido a levantar essas questões todas, a levantar as questões, inclusive, de processos disciplinares levantados para os nossos constituintes, em que eles, de modo nenhum, tinham qualquer participação no processo, e muito menos os advogados. Nós tivemos a oportunidade de entrar num processo, nós entramos, mas o nosso requerimento é que não entrou, porque já vai há 2 meses e não temos resposta absolutamente nenhuma. Portanto, nem o direito de defesa, portanto, os arguidos, os nossos constituintes têm. Não há dúvidas que encontramos boas vontades em alguns estabelecimentos. Por exemplo, não posso deixar aqui de congratular-me pela humanidade da diretora do estabelecimento Hospital Prisão de São Paulo, né? Mas efetivamente são também exceções que justificam, portanto, que contrariam a regra, né? E, por último, esperávamos por parte dos outros organismos, designadamente o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, resposta às questões que nós levantamos, mas não temos tido resposta. Por outro lado, é importante também notar que a providência de habeas corpus que a defesa requereu ao Tribunal Supremo, que em qualquer país democrático esse é um procedimento célebre, que não dura. Por exemplo, a Constituição Portuguesa dá 8 dias para o juiz resolver a providência, de responder à providência, Mas nós pusemos a providência no dia 14 de julho, só no dia 16 de setembro, né? Portanto, 2 longos meses à procura de resposta, é que fomos informados de que o habeas corpus tinha sido indeferido. Nós já recorremos ao Tribunal Constitucional e esperávamos sexta-feira ser notificados da posição do Tribunal Supremo relativamente ao nosso recurso. E tínhamos uma vaga esperança, porque no próprio documento de indeferimento do habeas corpus, o Tribunal Supremo dizia que ainda não tinha sido esgotado os prazos de prisão preventiva. Mas nós recebemos esse documento quarta-feira, e o próprio Tribunal também sabia que durante o período de feriados não haveria nenhuma resposta de nenhum órgão, como efetivamente aconteceu. Portanto, nós estamos efetivamente num grande turbilhão. Vamos ver, pelo menos temos notado por parte, não só agora, mas por parte do Tribunal Constitucional, alguns sinais de que, pelo menos alguns desses juízes, são abertos, portanto, a tocar nesta matéria que lhes diz especialmente respeito. Portanto, nós, ainda hoje, ou mais tardar amanhã, se não tivermos resposta do Tribunal Supremo à nossa interposição de recurso, vamos então recorrer ao Tribunal Constitucional e, por conseguinte, vamos esgotar as nossas possibilidades. Portanto, nós esperamos termos mais sorte e, sobretudo, sorte para os nossos constituintes, porque, efetivamente, o que eles estão a passar é uma situação que, de maneira nenhuma, é compreensível, porque e a Justiça trabalha com o perfil de um homem médio, não é possível para qualquer indivíduo comum, até para não dizer para as crianças,
que o que está-se a fazer aos nossos constituintes é um ato de pura arbitrariedade e prepotência. Muito obrigado. Portanto, não sei, o sistema é esse. Como nós esclarecemos, nem os nossos constituintes, nem nós próprios, fomos notificados de qualquer situação do processo. E a lei o que diz é o seguinte, é aquilo que eu digo, da captura à notificação da acusação ou do despacho de pronúncia pelo Ministério Público, o prazo são 90 dias. Portanto, nem eles, porque sexta-feira ainda falámos com alguns dos nossos constituintes, nem nós, portanto, ninguém recebeu notificação alguma. Por conseguinte, o processo pode estar onde estiver, mas o mínimo que se exige é o conhecimento do caso aos interessados. Isso é o mais importante. O advogado não tem que adivinhar onde é que está o processo. Por acaso sabemos onde é que está o processo, mas não fomos notificados. E mesmo chamando a atenção de que estamos aí como homens do processo, disseram, não há nenhuma resposta a ser entregue a vocês. Portanto, por conseguinte, até sabemos onde é que está o processo, mas não fomos notificados deles. Muito obrigado. Mais alguém queira pôr? Também é importante esclarecer, mesmo decorridos 90 dias, se o Ministério Público tiver razões para prorrogar o prazo, ainda assim deve notificar os interessados e na notificação deve fundamentar as razões porque está a prorrogar o prazo, porque estamos num Estado de Direito, é um Estado de liberdade e o Estado tem que explicar aos cidadãos ou às pessoas por que razão está a privá-lo de liberdade. Vamos então, mas se houver algum jornalista que queira colocar devidos esclarecimentos para efeito. Faz favor, só dizer o nome e o órgão que representa. Nuno Agnello, sou jornalista da TVZ. Queria colocar a questão ao senhor advogado. Na última parte da sua apresentação, deixou mais ou menos claro que o Tribunal Constitucional é a única esperança, o único recurso que a defesa ainda dispõe para reverter o rumo dos acontecimentos. Caso não receba uma resposta satisfatória do Tribunal Constitucional, o que é que pensa fazer daqui para frente? Muito obrigado, caro jornalista. Nós já tínhamos nos pronunciados a quanto do início do processo, quais os passos que a equipa de advogados deveria e está a esgotar todos os recursos a nível interno, dentro do nosso ordenamento jurídico. Como deve compreender, a República de Angola não é um Estado isolado, faz parte das Nações Unidas, da União Africana e de outras organizações e organismos internacionais. Então, ainda assim, alguns dos quais a República de Angola ratificou. Podemos citar como exemplo o Tratado de Roma, onde somos membros, e é um Estado que também está sob jurisdição do Tribunal Penal Internacional, está a própria ONU e tudo mais. Nós vamos esgotar todos os recursos internos, como disse muito bem o Dr. Luís Nascimento, temos conhecimento e pesquisamos onde está o processo, o número, e posso aqui avançar pela informação que tomamos na 14ª secção. Nós, inclusive, porque quando Maomé não vai à montanha, a montanha vai para Maomé, fomos na quinta-feira, eu e o Dr. Emanuel Rafael, na 14ª secção do Tribunal Provincial de Luanda, em Cacoaco, para tomar conhecimento da acusação, se o processo estava realmente. A secretária do meritíssimo juiz
presidente disse-me que o juiz estava, depois, quando o juiz já percebeu-se que era o processo dos 15, já não estava lá no tribunal. Fui ter com o procurador também, porque em função da greve de fome, que é uma situação da vida, o procurador estava na sala de audiência. Fomos às 4 salas de audiências da 14ª secção, não havia julgamento nenhum. Em face dessa situação, estamos à espera do recurso do Tribunal Constitucional e depois disso, de certa forma, ao recurso às instâncias internacionais. Mas estamos a ser bem recebidos a nível do Tribunal Constitucional. Pensamos que ainda assim pode haver alguma situação. É só para lhe acrescer que o processo está a ser conduzido por ordens superiores. Essa é a informação que recebemos desde o início e ainda no tribunal quinta-feira. Se a ordem superior, senhor advogado, nós não podemos dar informação, inclusive do número do processo, mas nós já temos, porque nossa escritura também investiga dentro das diligências que fizemos, mas de forma formal não temos nenhuma notificação. Estamos no excesso da prisão preventiva. Muito obrigado. Os outros jornalistas, por favor, nome e questão. Salgueiro Vicente, Rádio Eclésia. Vou falar em nome dos detidos da Abissado do Caquila. De princípio, tivemos muitas, mas muitas dificuldades para termos acesso aos detidos. Até os familiares não disseram o direito de verem os seus parentes. Eu, no caso do meu irmão, né, ele primeiro esteve na escola do bairro Amo. Ele ficou lá desde quarta até sábado. Em instante nenhum tivemos contato com ele. Não falamos com ele em momento nenhum, até o dia que ele foi transferido. Depois de ter transferido, ficamos 4 dias à procura, porque o SIC não sabia nos dizer onde é que o detido estava, não dizia. Nós tivemos que fazer escândalo mesmo, aquilo foi mesmo escândalo, que é para depois de 3 dias dizerem-nos onde é que estava o detido. Depois de saber onde estava, não tinha visita de princípio, e como o advogado referiu, tudo é ordem superior, até aos nossos familiares. Para termos acesso aos nossos familiares é ordem superior, tudo depende de ordem superior. Quem dá ordem superior, ninguém sabe quem é nesse momento, né, porque não dizem, mas é tudo ordem superior. De princípio, é acesso restrito, era só por pais, esposa e irmãos, mas ninguém tinha acesso ao detido. Depois, com o tempo, foram deixando porque nós fomos reclamando, e deixaram primos e não sei o quê, mas até agora é só familiares. Não aceitam a sociedade civil, não aceitam amigos visitarem os detidos. É muito complicado. Para entrar, nós ficamos mais de 3 horas, que é para ter acesso ao detido, porque entra, é revista, é mexerem a comida de um lado para o outro, temos que ficar nuas para sermos revistadas, para depois termos acesso ao preso. E depois é totalmente arbitrária o tempo. Tem dias que é 10 minutos, sabe o que é sair daqui de Luanda, apanhar o trânsito que apanhar, ficar quase mais de 1 hora para chegar até o Caquila e depois 10 minutos já não podem ver porque terminou, esgotou o tempo. Os detidos do Caquila, por exemplo, saíam para apanhar banho de sol 10 a 15 minutos. Tem dia que esquecem de estirar para banho de sol. Então é muito complicado. Já em Calamboloca é diferente. Calamboloca continua restrita às visitas. São mesmo para familiares diretos, tal como eles dizem. O avô já não é um familiar direto. Para eles, em Calamboloca, o familiar direto é o pai, a mãe, a esposa e as filhas. Irmãos também. Primos, tios, sobrinhos, não são diretos. Não fazem parte da família. Continua sendo agora. Até agora. Continua sendo assim. Não, parece que é mesmo só em Calamboloca. Estás a ver?
Esperança já disse, mais ou menos a situação é a mesma. Só quero reforçar que a duração das visitas mais uma vez, depende de quem está lá. Algumas demoraram 15 minutos, outras meia hora, outras 1 hora. Nós já perguntamos várias vezes qual é o tempo de visita, é aleatório. Outra coisa que acontece é que, e já aconteceu no caso do Luati algumas vezes, mudam de bloco ou mudam de ala, não avisam as famílias, a visita era segunda, afinal é terça, mas nós já fizemos os 100 km mais os 100, de volta amanhã. É um bocado esse o processo, nós não, pronto, a visita é constante. Meus senhoras e senhores, se houver dúvida quanto a esse aspecto de violação de direito, vamos verificar só o que diz a Constituição da República de Angola, artigo 77, número 4. Mas notem para vermos em que quadro de tamanhas ilegalidades e arbitrariedade e violação de direitos que estamos. Por exemplo, a organização, a JPD, escreveu uma carta ao procurador para saber se os detidos deviam ou não ter acesso à visita nos termos do artigo aqui citado. O procurador respondeu que não existia nenhum impedimento ou nenhum inconveniente para que os detidos pudessem receber visitas. Fomos para lá, não nos deixaram entrar. Escrevemos uma carta que foi publicamente divulgada ao diretor dos serviços penitenciários. Em resposta, ele nos diz que, quanto às visitas, deveremos tratar esse assunto com o Procurador-Geral da República. Então, dito de outra maneira, estamos aqui num jogo de responsabilidades em que ninguém quer assumir no quadro do que a lei estabelece as devidas responsabilidades. São normas constitucionais que se impõem a todos, quer ao Procurador, quer ao Diretor dos Serviços Penitenciários. E é bom referir essas coisas para não termos dúvida de que as violações dos direitos humanos estão a ocorrer todos os dias. E temos aqui exemplos concretos, que não são só os familiares que estão a constatar, os próprios advogados, inclusive as pessoas que têm estado de uma maneira ou de outra também a interagir, quer com a PGR, quer com os serviços penitenciários. Para quem vai à cadeia vai notar que são situações de muita humilhação, sobretudo as mulheres, em que aquilo é uma revista, em alguns aspectos até desumanos, e se os senhores acompanharam aquela situação que ocorreu em Viana, de fazer com as detidas, em alguns casos, algumas práticas na intenção de justificar a segurança da cadeia, também têm estado a ser submetidos familiares dos detidos, deles e até também de outros familiares. É bom, às vezes, deixar isso claro para não pensar que se trata, às vezes, de invenção ou de meros sentimentalismo dos familiares. Ora bem, se não houver mais nada, o ilustre Manuel Zé quer colocar mais alguma questão para terminarmos, por favor. Sim, Manuel Zé novamente, surgiu numa outra questão em função da resposta dada. E eu dirijo mesmo ao doutor Cordel. Se há conhecimento destas fitas, como disse, se há conhecimento de que existe ordem superior por cima da lei, se há conhecimento de que as solicitações que são feitas não têm resposta, e em função do estado de saúde dos detidos, porque o estado de saúde dos detidos em função da sua resposta, o estado de saúde dos detidos. Bem, caro jornalista, é uma pergunta muito pertinente, e eu tentarei resumir. Como deve acompanhar, todo esse processo é invado de várias irregularidades. Nós elencamos, só para sintetizar, começando pelo facto do Procurador-Geral, primeiramente, apresentar o processo aos líderes parlamentares, violar o segredo de justiça. Depois, o facto do Ministro do Interior e da Justiça levarem também as tais ditas provas que até agora não são apresentadas do ponto de vista judicial ao corpo diplomático. Depois vem o facto, e aqui começam as ordens superiores, do próprio diretor adjunto, o senhor Manuel hoje, nos está dito no início do processo que a Constituição não vale para nada, só estamos, de certa forma,
aqui a cumprir ordens superiores. E depois dessa situação toda, isso não é segredo de justiça, num dos últimos interrogatórios, depois do ativista Domingos da Cruz ter, de certa forma, prestado as suas declarações, o procurador que conduziu o processo perguntou-lhe se tinha mais alguma coisa a dizer, e ele disse que como é que o senhor procurador se sente jovens professores, jovens dignos estarem presos. Se for possível, liberta-os e eu fico aqui a assumir a responsabilidade. O digno procurador disse que não tinha poder nenhum, só estava também a cumprir ordens superiores. Estava o doutor Rafael para coisa. Para dizer que as próprias organizações internacionais são regidas por lei. E a lei é a última ratio. Nós já, quer a nível da Amnistia e de outros organismos internacionais, recebemos solicitações, porque que até agora não se recorreu a nível das organizações internacionais. Mas nós devemos, dentro do princípio da lei, esgotar os recursos. Vê que a comunidade internacional já começou a se pronunciar, temos a moção da União Europeia, porque é uma coisa, quando se trata de um direito fundamental, como o direito à vida, não precisa de estar plasmado num texto constitucional. Logicamente que, ainda assim, para recorrer a essas organizações, é necessário esgotarmos as instituições internas desse próprio Estado. E para se recorrer a essas instituições, logicamente que isso é que era necessário. Há várias organizações internacionais que, no entanto, têm legitimidade conosco para interpor essa situação. Nós tudo temos feito. Podia lhe dizer mais dos interrogatórios, o tipo de situações que aconteceu, que não adianta aqui porque é violação de segredos, eram discussões, eram ameaças para coisa. Eu acho que se pode apelar, né, cada vez mais, como se está a fazer, a essas ordens superiores, porque se fala em processo político, mas esse processo não é só político, é um processo de ordens superiores. Eu próprio estou a escrever um livro, né, que vai contribuir de certa forma para a doutrina, para a ciência, sobre essa situação para coisa, que as ordens superiores também já aparecem como uma exceção à legalidade. Nós tudo temos feitos, e vemos aqui a imprensa nacional, e isso, para abrir aqui um parênteses, aproveito para felicitar, e estamos aqui, como temos acompanhado, a imprensa pública nunca acompanha isso. Vocês, jornalistas, felicitamos, agradecemos, e são valentes e heróicos, né, porque está a demonstrar que, afinal, não é o que se tem acontecido com a imprensa pública, ser um quarto do poder, mas estão a ser um quarto poder. Vê que é essa situação que nós precisamos para que, convosco, com toda a sociedade, possamos denunciar essas situações que estão a acontecer e restituir a liberdade. E só para terminar, para não ser extremista, mas um dia perguntei ao cardiologista já falecido, conhecido, ao Dr. Nelumba, que se não houvesse mais solução para uma paciente prima nossa, e ele disse que até morrer é solução. Parece que as nossas autoridades, o caminho que vão traçando para os nossos concidadãos e irmãos detidos é o caminho, infelizmente, esse caminho da morte, porque são insensíveis. O sítio onde eles dormem, onde eles comem, onde eles defecam. Está a compreender? As nossas forças são limitadas e tudo temos feito até o momento para a liberdade dessas coisas. Precisamos também da vossa ajuda. O único recurso que todos nós temos, até os jornalistas, é mesmo a lei. Não temos outro meio, até porque é este recurso que a Constituição e esta garantia que a Constituição nos dá. Vamos dar a palavra ao senhor, só dizer o nome e o órgão que representa, por favor. Paulo David Gaspar, Jornal da República. Relativamente ao que disse, eu já me referi que, efetivamente, para nós
seres normais, não vemos qual é o motivo, portanto, da prisão. Porque eu referi-me que os atos preparatórios dos crimes de rebelião, atentado, portanto, são puníveis, previstos e puníveis por uma pena de até 3 anos. Até 3 anos, ou multa de 360 dias. E, por conseguinte, qual é o regime-regra? O regime-regra deve ser a multa, e só na ausência de pagamento da multa é que pode-se transformar isso em prisão. Portanto, a regra não é a prisão, é a liberdade provisória. Portanto, isso em tese da classificação, da tipificação dos indícios. Porque a defesa defende que, no caso em apreço, não há tentativa de rebelião. Como é que é em África, em Angola, você vai-se fazer uma rebelião sem arma nenhuma? No 27 de maio ainda havia a 9ª Brigada que apareceu, mas aqui não há brigada nenhuma. Portanto, são pessoas com lapiseiras à volta de um livro. Portanto, o que nós achamos, o que houve foi uma intromissão em casa alheia. Portanto, é isso que houve. Porque as manifestações, as reuniões pacíficas e sem armas, nem precisam de autorização nenhuma, de ninguém. Portanto, o que se verificou aqui é uma violação, portanto, vamos ver, em princípio, em tese, é uma violação da liberdade de reunião e manifestação. Agora, dizer que quer-se derrubar fulano, cicrano ou beltrano, a maior parte dos partidos políticos tem na agenda a destituição e queda do seu adversário político. Portanto, qualquer partido político, por exemplo, e mesmo qualquer individualidade, tem toda a legitimidade de dizer: epá, eu vou deixar cair esse partido. Portanto, não é crime absolutamente nenhum. Portanto, como é que juízes, procuradores, portanto, que são indivíduos acima da média, conseguem ver aquilo que outras pessoas não veem? Por conseguinte, achamos que, relativamente a esta situação, portanto, acho que é uma situação um pouco caricata. E a dificuldade, muitas vezes, das pessoas reconhecerem, porque foram longe demais, e, portanto, por uma questão de birra, permanecem, portanto, nos seus princípios, que efetivamente só está a afundar toda a gente. Afunda a nós, que estamos nessa coisa, a perder o nosso prestigioso tempo, aos próprios presos, que são jovens, numa grande altura, portanto, potencial de força, de intelectualidade, etc., que estão a ver esse património todo a ser inutilmente desbaratado, portanto, ninguém vai lucrar com isso. E é o país que começa a entrar na lama, porque toda a gente morre, mas que é Angola, afinal? É mais uma república das bananas. Muito obrigado. Só para esclarecer os jornalistas que falou dos recursos, é bom saber que o direito à greve, ou seja, o facto deles terem declarado a greve de fome, livre e voluntariamente, é mais um recurso que os próprios detidos encontraram para, então, fazer com que as autoridades ajam no quadro da legalidade. Só para lembrar e esclarecer. Só para terminar. Sim, o produto final é que Sim, só uma questão. O Estado de Direito não funciona assim. Os advogados têm as suas armas, os detidos ou os presos arguidos têm as suas armas, a sociedade civil tem as suas armas, mas o fim é único. Marcelina de Brito, eu vou falar das grandes dificuldades que nós temos tido. Eu digo que nós temos dificuldades financeiras, até porque eu não trabalho, a minha mãe é uma vendedora ambulante, tenho que vender para levar comida a Calamboloca e não tem sido nada fácil. Praticamente
A nossa vida tornou-se um caos, porque nós vivemos agora de esmolas. Quem tem alguma coisa dá-nos, levamos a calamboloca. E é muito complicado. É só para dizer que nenhuma parte do mundo dá-se golpe de Estado com lápis e caderno. É uma irregularidade muito grande. Estamos a sofrer muito, estamos esgotados, as famílias estão cansadas, porque, afinal de contas, eles são inocentes. E até a dada altura ainda não se apresentou as provas que diziam ter provas, mas não vimos provas nenhuma. As únicas provas que têm é mesmo só cadernos e lapiseiros e o próprio livros que estavam a ler. Então, quero apelar à sociedade civil e ao Ministério Público que acusou, que, por favor, libere já. Não há nenhum crime, não é crime ler um livro de frente. É isso que eu queria dizer. Liberdade já, estamos esgotados. Meus senhores e minhas senhoras, nós agradecemos a vossa presença, aos ilustres jornalistas, quer da imprensa pública, quer da imprensa privada, que aqui se fizeram.